Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida. Resolver, então, elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, por exemplo. Com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Associar o quociente de uma divisão com o resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10. As ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. Então, álgebra, identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas. Por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Relação de igualdade. Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adição ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Localização e movimentação. Geometria. Localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência. Descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Figuras geométricas espaciais: cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Reconhecimento, análise de características e planificações. Figuras geométricas espaciais, então, por exemplo, cubo, bloco, retangular. Reconhecimento, análise de características, planificações. Associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas, retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionando-as com suas planificações. Geometria. Figuras geométricas planas: triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. Reconhecimento e análise de características. Classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo em relação a seus lados, entidade, posições relativas e comprimento, e vértices. Congruência
Reconhecência de figuras geométricas planas. Reconhecer figuras congruentes usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. Grandezas e medidas. Significado de medida e de unidade de medida são reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. Então, reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade da medida utilizada. Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. Medidas de comprimento, unidades não convencionais e convencionais. Registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações. Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando a unidade de medida não padronizadas e padronizadas, mais usuais, como metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. Medidas de capacidade de massa, unidades não convencionais e convencionais, registro, estimativas e comparações. Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, mais usuais, litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, reconhecendo as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. Comparação de áreas por superposição. Comparar visualmente ou por superposição áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. Medidas de tempo, leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. Sistema monetário brasileiro. Estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas. Resolver e elaborar problemas em que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Probabilidade e estatística. Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano e espaço amostral. Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barra. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráfico de barras. Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Direito. Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos. Organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de coluna simples, com ou sem uso de tecnologias digitais.